Bom, boa tarde a todos. Vamos começar o webinar de hoje. Vamos falar sobre os tipos de malha disponíveis em FIFlow. Meu nome é Nilson Giger, eu sou diretor da Water Service and Technology e esse webinar é em conjunto com a Hydroinfo, representante exclusiva da DHI no Brasil, e da DHI, que é a produtora do FIFlow. A Water Service and Technology é uma empresa que tem a parte de serviços, grande parte dos nossos clientes é da área de mineração, tanto a parte de modelagem quanto a parte de estudos hidrogeológicos e geotecnia ligadas à hidrogeologia. Temos alguns produtos de software e sensores de monitoramento e também várias atividades de webinar e treinamento, como esse que nós estamos fazendo agora. Temos um canal no YouTube com todos os nossos webinars e treinamentos disponíveis. Também temos a Water Service Academy, com vários cursos que já oferecemos no passado. Sem mais delongas, vamos falar sobre o tópico de hoje. A Hydroinfo, ela é uma empresa que presta serviços também em toda a extensão da parte de águas, desde distribuição de água, tratamento de esgoto, a parte costeira, e todo tipo de serviço, e são representantes e utilizam os softwares da DHI, que tem uma linha completa de software na área de água, e na área de águas subterrâneas a DHI tem o FIFlow. O FIFlow ele foi desenvolvido originalmente pela WASI, um instituto alemão, da Alemanha Oriental. Quando caiu o Muro de Berlim, eles começaram a distribuir comercialmente o produto. É um produto de elementos finitos, que utiliza elementos finitos, permite representar muito bem geologia complexa, inclusive com malha não estruturada, que vamos falar hoje, representando assim falhas, estruturas, dutos kársticos, poços direcionais. Também ele faz o cálculo de zona não saturada e também dependendo fluxo e transporte, dependendo de densidade, seja por concentração ou temperatura. Então, falando em malhas que ele é possível, falando em malha estruturada versus não estruturada. Malha estruturada é uma malha onde as camadas são contínuas, como esse exemplo aqui. Quando a gente fala em malha não estruturada, significa que a malha é descontínua, não tem camadas. Então, uma malha totalmente não estruturada, ela é totalmente formada de tetraedros, e aqui a gente vê que não dá para falar em nenhuma camada, camada 1, camada 2. Totalmente não estruturada esse exemplo. Ela pode ser parcialmente não estruturada, onde eu tenho uma parte da malha que ela é em camadas, e perto de alguma feição que eu queira representar, existem algum elemento, por exemplo, de acoplamento, onde a malha sai de prismas triangulares para, por exemplo, representar uma face inclinada aqui através desses elementos de conexão, que são pirâmides aqui. Nós vamos fazer um exemplo de cada uma desses tipos, a malha não estruturada, a malha parcialmente não estruturada e a malha em camadas. Vamos ver a desvantagem de malhas estruturadas e não estruturadas. A malha estruturada, que são prismas triangulares em camadas, ela representa muito bem em 2D, porque todos os triângulos podem representar muito bem. Logicamente, uma asa de avião com toda a curvatura teria que usar outro tipo de elemento, mas em geologia a parte triangular representa muito bem o sistema. E aí esses triângulos eles estão estrudados em 3D, formando esses prismas. A desvantagem é que a face vertical restringe um pouco a flexibilidade. Então, se eu quero ter uma falha inclinada, eu tenho que fazer uma escadinha
para representar essa inclinação. Mas a grande vantagem é que, com a interface gráfica atual, ele simplifica muito a manipulação da malha, colocar propriedades, condições de contorno, etc. Já a malha totalmente ou parcialmente não estruturada, ela tem maior flexibilidade para representar características complexas. Porém, a interface gráfica atual do FIFlow, e oxalá a versão 8.0 modifique isso, mas até então ela é bastante difícil de interagir em malha não estruturada, como a gente vai ver nos exemplos. Então, a maior flexibilidade, o que a gente quer dizer? Se a gente tem uma geologia totalmente inclinada, eu quero representar exatamente essa interface entre diferentes geologias sem representar como se fosse uma escadinha, logicamente a malha tetraédrica, com triângulos tanto horizontal quanto vertical, ele representa muito melhor. Se eu tenho galerias de minas, eu posso representar a galeria com a inclinação natural dela, por exemplo. Eu posso representar falhas individuais também bastante bem, em vez de representar numa malha estruturada, eu teria que representar como escadinha. Quando eu vou construir um modelo, eu tenho que começar com um super mesh, que eles chamam. Super mesh é onde eu vou definir a extensão do modelo, vou definir as feições principais. Eu posso desenhar à mão, mas não é muito comum. Mais comum é você importar através de mapas. Então, por exemplo, eu vou importar um polígono representando a parte externa do modelo. O mais comum numa malha estruturada, eu começo numa Super Mesh 2D, onde eu tenho um polígono representando a dimensão e pontos onde vai ter meus poços e tal. Aí eu transformo em 3D, em camadas. Então ele repete essa estrutura triangular em todas as camadas. A partir daí, eu posso fazer o meu modelo e ter o resultado perfeito, ou eu posso fazer ela parcialmente não estruturada. O outro caminho seria, eu começaria com uma malha 3D, que posso ir diretamente para a malha não estruturada através de tetraedros. Quando a gente fala em super mesh, seja 2D ou 3D, o que a gente está falando? É o que define a geometria do modelo. Então, é necessário sempre, seja malha estruturada ou não estruturada, eu tenho que colocar um polígono externo onde eu falo, é aqui que acaba o meu modelo. Então, esse é sempre necessário. Eu posso ter polígonos representando zonas onde eu vou ter uma condutividade diferente, por exemplo. Posso ter polígonos ou superfícies. Posso ter zonas de diferente balanço hídrico, posso ter zonas onde eu quero ter uma maior representação das malhas, perto de cava, por exemplo, e defino a geologia conceitual, onde eu posso ter, então, as interfaces entre diferentes geologias representadas. Posso ter também locações, linhas, que representaria, então, o rio, que eu quero que a malha respeite, coloque nós aonde eu tenha rio, barreiras, drenos, pode ter ponto, onde eu posso ter, eu quero que tenha um nó onde eu tenho um posto de produção. Eu quero que tenha um nó onde eu tenho um ponto de observação. Então eu coloco no Super Mesh, porque na hora que eu gero a malha, tudo que tiver no Super Mesh vai ser respeitado. E posso ter também superfícies. Não precisa ser 2D, como linhas em pontos, mas ele pode ser uma superfície onde eu tenho uma série de pontos XYZ, por exemplo, para representar falhas inclinadas, contatos geológicos, etc. Os tipos de elementos que o FIFlow permite triângulo prismático,
Então, esse é o comum que a gente usa para malha estruturada. Ele se repete em todas as camadas. Não é tão comum nós usarmos equilátero, porque a flexibilidade do FIFLOW ou de elementos finitos é justamente poder representar um pouco melhor do que quadrilátero, como ModFlow. Então, pode também permitir quadrilátero, prismático. Esses elementos de pirâmides, que aí eu posso juntar, por exemplo, uma face do triângulo, ele pode fechar numa uma malha que tem um acunhamento de uma camada, a camada termina. Eu posso ter tetraedros. Então, tetraedro é quando eu tenho totalmente não prismático, eu faço tetraedro. Mas ele pode misturar também elementos tridimensionais, como um prisma triangular, com elementos bidimensionais. Isso aqui é muito útil, porque se eu quero representar uma falha, eu não preciso ter um elemento tridimensional para representar a falha. Eu coloco um elemento bidimensional acoplado aqui. Então, eles chamam de feições discretas. E eu posso falar que um movimento dentro do prisma é, por exemplo, a lei de Darcy. Já o movimento dentro desse plano, ele é pela lei cúbica, ou seja, a água vem devagar pela lei de Darcy, entrou no plano, ele pode ir rápido, porque vamos dizer que tem uma falha aberta. Então eu misturo isso. Mesma coisa, posso misturar um elemento, isso aqui pode estar tanto na face vertical quanto na face superior, em termos de camadas, mas eu posso também misturar elementos lineares. Isso é útil para quando eu tenho, por exemplo, um duto kárstico. Então eu tenho, pela lei de Darcy, a água chega nesse nó, mas quando chega nesse nó, vamos dizer que eu tenho um fluxo aberto à atmosfera, respeitando a lei de Manning, que seria, então, como se fosse um rio. Aí, a diferença entre esse nó e esse, quando é o elemento linear, é a força motriz da água se mover desse nó para esse. Só que não move ali pela lei de Darcy, por exemplo, poderia mover pela lei de Manning. Então ele leva a água embora, por exemplo. Ou poderia ser mais resistente. Bom, a estratégia recomendada para a geração da malha em 3D. Sempre que possível, e na prática você vai usar 99%, 95% pelo menos, por cento dos seus modelos vão ser camadas prismáticas em camadas, malhas prismáticas em camadas. Porque hoje a gente vai ver 3 exemplos e a gente vai ver a dificuldade que é hoje operar uma malha não estruturada. Mas, como a gente viu, tem algumas vantagens, só que você vai gastar bastante tempo para fazer a malha não estruturada. Bom, sempre que possível, malhas prismáticas. Onde necessário, eu posso incluir uma malha não estruturada, mas somente ao redor de algumas feições. Então, vamos dizer que eu tenha um poço inclinado. Eu coloco uma nuvem de pontos para representar esse poço inclinado e vou remesh, vou refazer a malha só ao redor daqueles pontos. Então, toda a flexibilidade da malha estruturada é preservada, a não ser em volta daqueles pontos, que aí eu perco a flexibilidade, como a gente vai ver. E quando a informação estrutural está disponível, e não só disponível, mas ela está completa e limpa, aí sim gera uma malha totalmente não estruturada. O que é uma malha limpa? Vamos ver em 2D. Em 2D, às vezes você recebe um AutoCAD com, por exemplo, um rio. Se o rio, a margem do rio está paralelo ao outro, não necessariamente paralelo, mas ela não se cruza, ok. Já, muitas vezes, você vai ver o rio às vezes se fecha, ou porque o desenhista errou, ou porque alguma coisa, e aí isso aqui vai dar problema, ele não vai gerar a malha 2D, porque ele vai fazer um triângulo, vai tentar fazer um triângulo com tamanho 0, ele vai falar que mesh fail, não vai conseguir.
Aí você precisa limpar, ou seja, você vai ter que apagar os setores onde você tem ou junta como esse aqui, ou até cruza. Às vezes ele cruza um lado para o outro, fica um triângulo negativo. Então ele não aceita isso. Da mesma forma que ele não aceita se você tem a área do domínio e você quer representar uma cava. Então você vai fazer o polígono representando sua cava. Ele não aceita um polígono dentro do outro. Ele vai dar aqui a mesh feio. Aí você tem que usar o comando split polygon no ArcGIS, por exemplo, para subdividir, separar os dois polígonos e fazer uma conexão entre eles. Isso aqui ele aceita. Bom, isso em 2D. Em 3D é mais difícil ainda, porque ele não aceita dois planos cruzando. Então você imagina que você tem uma camada geológica, onde você tem a interface da camada geológica, vamos dizer que é uma camada sedimentar horizontal. De repente você quer representar um plano que representa uma fratura. Então esse plano cruza várias camadas geológicas. Já o FIFLOW não aceita. Na hora que você vai fazer a malha 3D, ele vai falar falhou. Então aí o que você teria que fazer? Você tem que pegar se você tem um plano cruzando com outro, você tem que fazer um plano, parar ele 1 milímetro antes que seja do outro plano e começar outro plano embaixo. Quando você tem um plano só cruzando duas camadas, é fácil. Quando você tem vários planos ou duas falhas se cruzando, aí é muito complicado. Então isso quer dizer a malha já começa a complicar a malha tridimensional para gerar ela. Ele também não pode ter uma linha cruzando um plano. Então, o que acontece? Você tem o seu modelo geológico, aí de repente você quer colocar um poço que vai cruzar várias camadas. Ele não aceita. Você vai ter que fazer um nó exatamente no ponto de cruzamento, que também é uma tarefa ingrata. E os polígonos ele tem que respeitar assim uma certa continuidade. Isso não é exclusivo do FIFLOW. É quando você gera uma malha tetraédrica, uma malha tridimensional, todo programa que faz isso, ele tem esse problema. Então, você não pode ter coisas cruzando a outra. E aí que entra, por exemplo, quando você vai gerar uma malha, se você gerar à mão, é muito difícil. Aí que entra programas, outros programas de geração de malha 3D, ou de geração de superfícies que permite você fazer a malha 3D, que você tem que gerar fora do FIFLOW. Bom, o fluxo de trabalho número 1, que seria prismático em camadas. As camadas numéricas têm que ser contínuas e tem que ter uma espessura mínima. Então, ele não pode ter uma espessura zero, mas, geologicamente, você pode representar a descontinuidade, basta você associar propriedades diferentes. Mas se você tem a camada 3, ele começa com a camada 1 em cima. 2, 3. A 3, ela tem que, de fora a fora do modelo, ela tem que estar lá, contínua. Então, essa é a camada estruturada. Se você tem camadas descontínuas, como nesse caso, você faz isso e ela vai bater numa camada aqui que você fala que é fixa e ela vai continuar com uma espessura mínima. Depois você pinta a propriedade com a camada de cima, ela geologicamente desaparece, mas numericamente ela tem que estar contínua em todo ponto. Se você quiser que ela descontinue, você pode definir regiões aonde ela faz esse remesh só localizado. Então, vamos dizer que você tem uma série de dutos kársticos aqui, ou uma galeria de mina. Você faz a sua camada prismática e depois você faz uma série de pontos representando a descontinuidade e fala, agora, ao redor desses pontos, você pode fazer um remesh tetraédrico. Aí você vai ver todas as camadas menos perto desses pontos. E ele coloca novos nós, por exemplo, para representar um poço inclinado.
Aí ele faz todo prismático, mas aqui chega aqui, ele faz tetraedro para juntar no seu poço. O mesmo procedimento, se você quiser fazer a malha descontínua e não quer levar ele com camadas fininhas até lá. Então, essa vermelha aqui, ela não precisa ser contínua até o final. Você pega e faz a opção de que se uma camada cruzar outra, ela passa a ser descontínua, e aí ele vai usar um conector para fazer essa camada descontínua. Esse aqui é um exemplo de malha mista que nós fizemos recentemente, uma barragem de rejeito, onde nós queríamos representar com exatidão esse aumento de nível aqui, e não queríamos, e fora isso, dentro disso aqui tem vários drenos e estruturas ali de drenar, então a gente queria representar bem cada estrutura, mas só que não queria perder o modelo regional, a capacidade de mudar para fazer a calibração, fazer tudo mais fácil regional. Então, a gente construiu um modelo geológico regional antes da barragem, pré-barragem, prismático. E depois importamos, através de importar uma série de pontos, superfícies aonde ficou sendo prismático só na região da barragem. Com isso, facilitou um pouco a nossa vida. Uma malha totalmente não estruturada, então eu importaria uma malha, um 3D Super Mesh, certo? E aí, com isso, eu posso importar tanto superfícies trianguladas ou uma nuvem de pontos. E aí, com isso, desde que eu tenha aquele respeito, se for superfície triangulada, eu não posso ter um elemento, um plano cruzando o outro. Ele tem que parar e começar depois. E aí aí ele funciona bem. Muitas vezes, para evitar isso, eu coloco uma nuvem de pontos. Aí a nuvem de pontos é muito raro um ponto estar em cima do outro exatamente. Se der, ele vai dar problema. Mas se não estiver, ele vai conseguir respeitar os pontos num plano e os pontos no outro. A desvantagem da nuvem de pontos é que se você exagerar e tiver 10 mil pontos em cada plano, ele vai fazer 10 mil nós. Então precisa ter uma nuvem de pontos que não seja absurda para não gerar muitos nós. Se você tiver superfície triangulada, você consegue controlar o número de nós e o tamanho do elemento. A nuvem de pontos não. Seja um ou seja outro, aí você joga, tem um gerador de malha tetraédrica no FIFlow, que é o TETGen, e aí ele então consegue gerar a malha tetraédrica. Bom, como que a gente pode gerar essas superfícies? Você pode usar modelos geológicos como o GeoModeler, o GoCAD, o Leapfrog, MineSite. E Map Files, você pode gerar também 3D Shapefiles, Autodesk, AutoCAD, etc. E ou importar direto uma malha já. Então, a malha gerada pelo TETGen, que é um gerador de malha 3D que o FIFlow incorporou dentro do FIFlow mesmo, ou se você gera malha com outro programa que gera esse arquivo aqui, 3D Mesh, .mesh, você pode importar ele também. Então, seja o Leapfrog, seja o GeoModeler, o GeoModeler é um programa da Austrália, similar ao Leapfrog. O Leapfrog, o que ele vai fazer? Se você exportar, amanhã não, quinta-feira até temos um webinar sobre a interface do Leapfrog com o FIFlow. O Leapfrog, se você gerar a malha dentro do Leapfrog, ele vai gerar só malha estruturada. Ele vai gerar malha com camadas contínuas.
O Leapfrog, o que ele pode te dar? Ele pode te dar essas superfícies. E você, a partir das superfícies, gerar uma malha tetraédrica. Só que o Leapfrog, como ele não tem essa intuição de gerar superfícies para alguém gerar uma malha tetraédrica, ele não vai se preocupar se uma superfície está cruzando a outra. Então, você vai ter um trabalho grande para, a partir do shapefile gerado pelo Leapfrog, você limpar para gerar, para cada plano que cruza, subdividir eles em dois para não cruzar um com o outro. Já o GeoModeler, ele gera as superfícies igual ao Leapfrog, mas ele tem uma vantagem que ele tem dentro dele um gerador de malha tetraédrico. Então o GeoModeler já não só exporta a superfície, mas ele pode também exportar já a malha tetraédrica. Esse aqui é um exemplo de uma malha tetraédrica feito pelo GeoModeler, onde ele gera as interfaces geológicas e você fala para ele gerar já a malha tetraédrica dentro do GeoModeler. Nada é perfeito, porque, por outro lado, o GeoModeler você não tem a condição de, se você tiver um rio, falar para ele, gera uma malha mais refinada ao longo desse rio. Eles ainda não têm isso. Mas ele gera a malha com a geologia bem. Esse aqui é um exemplo de uma mina feito aqui pelo Robin Dufour, Dave Evans, da DHI Peru. Uma mina céu aberto, que eles queriam só ver o rebaixamento, aqui tem a barra de rejeito. Fizeram um modelo em 2013, onde fizeram a malha por camada, estruturada, num total de 3 milhões de elementos, 1 milhão e 600 mil nós. Em 2016, quando lançou a primeira versão do FIFlow que permitia malha não estruturada, o FIFlow 7, fizeram um modelo tetraédrico, e você veja que o número de nós caiu de 1 milhão e 600 para 462 mil. O modelo era maior, mas ficou 3 vezes mais rápido, apesar de ser um modelo que tinha uma área maior. Então, com isso, em vez de 462 para 1 milhão e 600, e ficou bem mais rápido, e aí mostrou realmente a vantagem de usar malha não estruturada versus estruturada. Bom, eu vou fazer 2 exemplos no FIFlow rapidamente para ilustrar esses pontos. Então eu estou usando aqui, vamos lá. Ok. Então eu vou fazer um exemplo, vou fazer um novo exemplo aqui, onde nós vamos fazer o mesmo exercício de 3 maneiras. Um, com a malha horizontal, estruturada. O outro com parcialmente não estruturado e o outro totalmente não estruturado, para a gente ver o que perde e o que ganha. Então, quando você começa um novo modelo, ele pergunta, quer começar com uma malha totalmente não estruturada? Você pode começar, mas aí a próxima pergunta que ele vai fazer, me dê as interfaces, o super mesh, para eu fazer essa malha. E aí você tem que estar com o super mesh bem limpo para ele poder gerar a malha. Então, geralmente, a gente vai começar com a malha por camadas. Aqui, você pode desenhar à mão, que geralmente não se faz, ou importar através de mapas. Então, uma coisa que você tem que sempre importar é o domínio externo do modelo. Então, vamos lá. Aqui são os tipos de arquivo que ele aceita. Eu vou importar esse model area, que é o domínio externo. E vou importar algumas linhas, que seria esse fault projections, projeções das falhas. Ops.
Ah, já sei. Eu copiei um erro clássico. Copiei só o SHP e não todos, mas eu vou buscar ali onde é que era o original aqui. Ok. Então, vou importar aqui a área do modelo e vou importar essa linha das falhas aqui. Bom, então aqui eu tenho um Super Mesh 2D, onde ele vai ter até onde o domínio vai chegar, e se eu quiser respeitar as linhas onde cruzam falhas, por exemplo, ou poderia ser rios. Eu tenho aqui a opção, enquanto eu estou em 2D, de fazer Triangle ou Advancing Front, a gente não vai ter tempo de falar sobre os dois, mas eu vou gerar esse usando o Triangle. E vou falar que vou gerar aqui 2.000 elementos no geral. E vamos então gerar uma malha a partir daí. Pronto, tem uma malha lá, triangular. Eu vou salvar isso aqui. Eu vou salvar uma cópia. Não, primeiro eu vou salvar ela como... Esse vai ser o exemplo. Estruturado. Ok. Aí eu vou salvar uma cópia, não precisar importar de novo os Super Mesh. Vou salvar uma cópia não, vamos dizer assim, parcialmente estruturado. E vou salvar outra cópia como não estruturado. Pronto. Então eu estou aqui no estruturado e agora eu já posso fazer então em 3D. Uma configuração em 3D. Bom, ele começa tendo só uma camada, não comecei ainda. Eu vou importar aqui os outros mapas que eu vou precisar, que são a topografia, que é o topo da camada, e já vou importar outros que a gente vai usar ao longo do a recarga, essa falha e esse aqui que eu nem vou precisar para esse. Ok. Então, um deles é a topografia. Eu vou falar que a camada de cima, a elevação não é zero, é igual à topografia. Então, vamos lá. Eu vou arrastar a topografia aqui. Ele pôs a topografia. O fundo do modelo, eu vou pôr uma elevação 3.000. Ok. Está de 4.000 a 3.000. Agora, entre a camada 1 e a slice, que é a fatia 1 e fatia 2, eu tenho uma camada, eu vou subdividir essa camada em duas. Então, entre esse e esse, eu vou adicionar uma fatia. Ok. Eu vou fazer essas duas camadas fixa, porque agora eu não quero que a topografia mude. Se eu importar uma camada que bate na topografia, eu não quero que a topografia suba. Também não quero que o fundo mude. Então, eu vou aqui por fixo, tanto aqui quanto aqui, e agora eu posso adicionar uma camada. Não, já adicionei uma camada entre eles. O que eu vou fazer agora é, essa camada aqui, ela representa uma falha inclinada. E ali tem um shapefile 3D, que é um plano inclinado, que chama fault aqui, fault 1. Vou arrastar ele para cá. Aí, parece que sumiu, mas não sumiu. Ele está aqui, ó.
Então, aqui o que aconteceu? Esse plano vem aqui, não é bem um plano, é uma superfície, vê que ele muda o slope. Ele vem aqui, ele vai, bateu na topografia, como a topografia é fixa, ele parou. E aqui também. Agora eu vou subdividir em duas camadas numéricas aqui, para poder ou ter um fluxo vertical, para representar uma geologia diferente. Eu só vou subdividir esse em duas camadas numéricas. E a parte de baixo, entre esse e esse, vou também subdividir em duas camadas numéricas. Ok. Então, eu fiz o modelo, aqui tem essa falha, e vou dar ok. Agora ele vai me perguntar, você quer fazer uma malha estruturada? É essa a opção. E tem que ter uma mínima distância, uma mínima espessura de 0,1? Sim. Vou fazer o primeiro exemplo, malha não estruturada. Ok. Então, ele gerou a malha 3D não estruturada. Tá aí. Então, olha, eu tenho agora a malha não estruturada. Para ilustrar, eu posso colocar, por exemplo, num lado da falha, eu vou colocar uma propriedade igual a um K igual a 10. E do outro lado da falha, eu vou colocar uma propriedade num K igual a 2. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou ver em planta. Você vê que aqui eu posso ver em 3D ou posso ver em planta, no Slice 1. Agora, como eu não marquei a falha aqui, eu poderia ter marcado a linha, eu vou utilizar essa função aqui, aonde eu quero todos os elementos aonde a espessura da camada, então aqui no auxiliar data, aonde a espessura da camada é maior do que 0,1, que é o mínimo que eu falei para ele. Apply. Ok. Só que agora o que eu quero fazer não é nosso. Eu vou marcar aqui, então, que eu quero mudar a propriedade do material, que é o KX, KY e KZ. E agora eu vou pegar o elemento onde a espessura saturada é maior do que thickness. É igual a 0,1. Ups. 11. Espessura maior que 0,11. Aqui 0,5. Deixa só maior 0,5. Faltou aqui agora. Where layer thickness maior 0,5. Ok. Estou na camada 1. Deixa eu ver aqui a camada 2. 3. Ok. Deixa eu pegar aqui. Vou adicionar
Esse aqui, camada 1, mark 05, apply. Agora sim, que eu estava adicionando. Camada 2, apply. Camada 3, apply. Ok, então vou falar que aqui eu tenho os Ks agora esse aqui não está aparecendo. Vou colocar o K. File. Save as. Save. Agora deu. Aqui, então a condutividade eu quero que seja, por exemplo, 2. Ok. E do outro lado, eu quero que seja 10. Ok. Se eu for ver em 2D, então eu tenho em 3D. Aqui. Tenho 2 e tenho 10. Faltou a camada 1. Aqui. Mas não tem problema. Eu vou lá na camada 1. E vou associar não. Vou ver aqui. Activate camada 1. Camada 2. Mark 05. Pronto, então eu tenho a distribuição agora das camadas. E eu consigo aqui fazer o seguinte. Eu consigo fazer coisas do tipo, eu vou colocar uma condição de contorno aqui, 3.500 e uma aqui, 3.400. Então, aqui eu vou adicionar uma condição de contorno. Daqui para cá. Vou copiar, esse botãozinho aqui aparece copiar para todas as camadas. E vou colocar um Hydraulic Head BC de 3.500.
E agora eu vou colocar aqui embaixo uma carga constante aqui de 3.400. Ok. Quiser ver o que eu fiz, foi só ativar aqui e de um lado eu tenho, aqui eu tinha esquecido de copiar. Eu tenho uma condição de contorno de 3.500 e outra de 3.400. Só que agora eu vou voltar aqui. Activate Slice 1. Vou copiar esses nós para todas as camadas. Agora sim. 3.400. E vou fazer de novo aqui. Esse para até esse. Vou copiar. E vou pôr aqui 3.500. Ok. Então, simplesmente coloquei aqui uma condição de contorno 3.400 aqui, 3.500 aqui, em todos eles. Ok? E aí eu posso, nesse caso, eu posso correr o modelo. A única coisa que eu quero fazer aqui também é colocar a condição de recarga. Então, vou lá na camada 1 e no FeeFlow in, outflow, top, bottom é recarga. E a recarga eu poderia colocar aqui um valor constante. Vamos pôr aqui milímetros por ano. Vou colocar aqui 180 milímetros por ano. Selecionar todos. 180. Ok. E aí vamos correr. Opa, antes de correr, eu vou ver aqui no Edit Problem Settings. Primeiro no Problem Summary, eu vejo, tenho 11.000 nós aqui. Ok. Agora o Problem Class, ou eu posso ser só a parte saturada, ou a equação não saturado, equação de Richards. E sendo a parte saturada, eu posso falar para ele, o aquífero é totalmente confinado ou confinado ou não confinado. Ok? Vamos deixar assim e vou só mudar aqui para estacionário, não é transiente. Vou dar OK. Vamos correr. E em um segundo tem a resposta. Pronto. Aí eu posso ver, por exemplo, cargas e outras coisas. Então a carga vem daqui para cá. Um exemplo simples. O que eu posso fazer agora é, por exemplo, eu quero colocar um poço. Então eu vou lá no Multilayer Well e simplesmente venho aqui e seleciono um poço aqui apontando para baixo, em qualquer lugar. Deixa eu dar um zoom. Ele quer pegar a vareta do lado, para baixo. E vou copiar esse poço. Bom, nem preciso. Eu posso clicar aqui e falar, eu quero que esse poço tenha. Ele está simulando, eu não consigo colocar. Vou ter que apagar aqui. Agora sim. Então eu quero que esse poço seja de, vamos dizer, da elevação 3.100 até a elevação 4.000. Eu quero esse poço aqui. E que ele esteja bombeando em FeeFlow positivo, é bombeando.
500 metros cúbicos por dia. Assign, e poderia correr de novo, agora com o poço bombeando tal valor. Não vai dar diferença, mas só para mostrar como é fácil colocar um poço numa malha estruturada. Bom, agora nós vamos repetir esse exercício numa malha parcialmente não estruturada. Então, vou começar aqui de novo. Eu vou pegar só a primeira malhazinha que nós entramos, que é a parcialmente estruturada aqui, que eu salvei. E nós vamos só repetir o mesmo passo em 3D, só que nessa ocasião ele vai perguntar: você quer fazer uma espessura mínima ou quer fazer parcialmente não estruturada? Então, rapidamente, nós vamos aqui no 3D Layer Configuration, vamos entrar aqui a topografia, eu vou importar aqui de novo, só os 3 mapas que eu vou usar. Então, esse e topografia. Ok, então vamos colocar a topografia aqui. Vamos falar que o fundo do modelo está a 3.000. Vamos subdividir, colocar uma camada. Vamos fazer esses dois como fixo para não mover. E nessa camada agora vai ser esse plano. Aí. Vou subdividir em 2. E entre esse e esse, subdividir em 2. Então, nós estamos no mesmo passo do anterior. Só que a diferença agora é que eu vou falar OK, e ele vai notar que tem um plano cruzando com o outro, e nós usamos aquela estruturada aqui com uma estrutura mínima de 0,1. Agora aqui nós vamos falar para ele, essa opção aqui é remesh só os elementos aonde os dois planos se cruzam. Então ele vai ficar parcialmente não estruturado. Ele vai ter uma parte com camadas, aonde ele se cruza, a camada vai desaparecer. Esse aqui qualquer camada que bate na outra seria tetraédrico. Como todas batem lá em cima, é a mesma coisa que essa, faz totalmente tetraédrico. Nós vamos usar então essa aqui, que é parcialmente não estruturada. Ok.
Pessoal, só um minutinho, a gente está tentando solucionar aqui o problema do áudio. O Ariadne, Oi? interrompe a apresentação dele, que eu acho que ele vai perceber que tem alguma coisa errada, porque eu não estou conseguindo falar com ele aqui por meio do É, WhatsApp. eu também não, só um minutinho. Acho que agora ele percebe. Oi, Nilson, está na escuta? Se eu for ver aqui o K, Nilson? Nilson, sim, está me ouvindo? agora sim, tinha interrompido o seu áudio alguns minutos atrás, a gente estava tentando te falar que estava Sim, tá apenas. certo. Então agora eu vou continuar. O que eu fiz foi só associar os Ks em diferentes camadas. Nilson, E aí a gente. você Oi? deve compartilhar sua tela novamente, que a gente interrompeu aí para Ah, você perceber. interrompeu. Isso, daí volta a compartilhar, por favor. Ok. Agora sim. Então, desculpe, colocamos os Ks em cada uma das camadas, ok? E aí ele ficou certo, mas aqui ele mostra uma coisa. Os Ks, quando eu vejo em planta, eu consigo ver até onde a camada é contínua e não consigo ver os elementos que são tetraédricos. Então aqui sobrou essa faixa aqui com uma condutividade diferente, porque em planta eu não vi ela. Aí eu tenho que selecionar em 3D. E aí começa o problema, porque se eu selecionar em 3D, eu tenho que selecionar um a um, e é uma dificuldade aqui eu ficar selecionando um a um. Quando ele gera uma malha 3D, ele tende a facilitar um pouco a sua vida, criando. Ó, você poderia um a um aqui em 3D para fazer uma corzinha vermelha igual aos outros. Mas ele tende a facilitar um pouco a sua vida colocando esses grupos aqui. Aonde tem os pinch out, ele coloca grupo. Só que muitas vezes ele não coloca os grupos adequadamente. Então, isso aí, quando você está trabalhando direto no modelo geológico, aí tudo bem, ele muda, mas se você quer mudar alguma coisa, praticamente você tem que começar do zero e no modelo geológico. Você não consegue uma certa região mudar a propriedade, porque você tem que, no caso, só em 3D, um por um, aonde ele está tetraédrico. Mas aqui ele tem esse elemento grupo 1 aqui, que eu preciso descobrir o que é. E aí, com isso, eu conseguiria mudar as propriedades dos elementos. Então, eu tenho que select by element group. E aí eu venho aqui e falo, então esse aqui é o elemento número 1, 2 e 3 aqui. E aí eu poderia pôr, por exemplo, o valor 10 e ele fica vermelhinho. Mas é um pouco inconveniente de ficar pegando. Agora ele deu certo porque ele pegou o elemento número 1.
mas o elemento, esse aqui eu tenho que descobrir que elemento que é. Aí, agora eu pego esse e ponho o valor 2. Aí ele ficou igual ao outro. Aí, assim por diante. Bom, então eu tenho isso, mas ainda tem a vantagem que eu consigo, por exemplo, colocar um poço. Eu consigo colocar um poço. Se eu quiser colocar um poço aqui, eu venho e coloco ali o poço multinível. Só que a gente vai ver o seguinte. Eu coloco o poço aqui. Só que diferente do outro, quando eu venho aqui, eu não tenho mais a opção de colocar de ponto a ponto. Ele só aceita, porque tem um elemento que é não estruturado, ele só aceita, eu tenho que fazer isso contínuo, de ponta a ponta. Eu não consigo mais falar, esse poço vai do fundo até o topo. Eu tenho que fazer esse poço, eu posso juntar, eu posso adicionar, mas eu tenho que ir camada a camada e colocar no mesmo ponto. Não, aqui eu tenho que ir no... Tenho que colocar esse na camada 1, depois na camada 2 no mesmo ponto, e assim por diante. Tenho que ir camada a camada fazendo a mão para ele poder... Ops, esse aqui foi demais. Eu só vou apagar esse daqui. Aí, por exemplo, coloquei só em 3 camadas para ilustrar. Agora, quando eu clico aqui, eu tenho os 3 selecionados. Ah, porque ele está em Element Selection. Eu estou no momento errado aqui. Aqui. Então, eu estou na camada 1, aqui na camada 4. Então, eu vou lá e coloco aqui um poço aqui. Aí eu vou na 5, coloco outro poço aqui. Tem que adicionar. Aí. Agora sim, eu coloquei só em 2 camadas. Aí eu vejo aqui. Eu tenho que fazer isso à mão, um por um. Então aí já dá para ver uma desvantagem. Okay? Mas eu ainda consigo colocar o poço. Agora, por exemplo, eu quero pôr recarga. Recarga que antes eu punha numa camada só, eu tenho que ir aqui no In Outflow e vou lá na camada 1, que é esse lado aqui, e vou pôr uma recarga milímetros por ano de 180. Ok. E agora na camada 2, 3 e 4, 2 e 3 não posso pôr, porque ela está lá embaixo. Na camada 4, que é lá em cima de novo, eu vou colocar 180. Aí eu tenho a recarga em tudo. E aí poderia correr. Ah, e aqui tem outra coisa, que ele desaparece aqui, ó. Tá vendo que agora aquela opção que eu tinha, coloque ao longo de uma borda, ele deixa de existir também. Então agora, para eu colocar uma condição de contorno ao longo de uma borda, eu tenho que necessariamente, porque eu não consigo mais, a não ser se eu clicar um por um aqui, que é insano, eu não consigo mais esticar uma linha aqui. Eu tenho que importar, tenho que criar um mapa shapefile exatamente nessa borda vertical, 3D, para eu poder associar. Então, eu já importei aqui um mapa que é o tal do North Boundary, por exemplo.
North Border. Aí eu vou clicar nele aqui. Ele está aqui, North Border. E aí eu tenho que selecionar by Map Points. E vou selecionar os pontos que estão perto dessa borda. Só que aqui eu tenho que aumentar, porque ele é um pouco grande. Porque aqui tem pontos. E aí eu vou colocar Boundary Condition, que é esse aqui. E aí eu vou selecionar os pontos. 500, não. Tem que deixar 100. Vamos ver aqui. Aí pegou em 3D, porque ele está em todo 3D, está de cima e embaixo. E aí eu poderia colocar 3.500. E agora teria que repetir isso no Source Border para poder, assim, associar as condições de contorno. Então, esse aí já ficou super inconveniente, né? Fazer isso. Bom, e aí para terminar, vou fazer o totalmente não estruturado. Unstructured. Aí nós vamos fazer só a mesma coisa. Importar a superfície, e na hora que ele falar vamos prosseguir, a gente fala, faça totalmente não estruturado. Pronto. Então, já vou importar aqui os mapas. Já está aqui importado. Isso. Opa, era isso que eu queria. Open. Estruturado, não estruturado. Isso que eu quero. Pronto. Vou trazer os mapas aqui, que é a topografia e o fault. Só. Aí. Vou importar só duas superfícies aqui. A topografia e o fault. Pronto. Então, view. Edit 3D. Topografia. View. Esse fixo. Entre esse vou acrescentar um. Nesse aqui, nós vamos trazer esse aqui. Ops. Você viu o que aconteceu quando eu não pus? Eu trouxe aqui. Tenho que desfazer esse aqui.
aqui. File. Open. Não estruturado. Já está quase. É. 7.3 está dando um probleminha de licença, mas o 7.2 e o 7.4 estão funcionando. Está carregando aqui o 7.2. Pronto. File. Open. Não estruturado. Edit. 3D Layer. Vamos importar aqui a topografia. Ótimo. Topografia. Ok. Topografia aqui. Esse aqui, 3. Vamos acrescentar uma camada. Vamos deixar eles fixos. E dessa vez, tem que trazer para o certo, para a camada 2. Deu. Bom, eu nem vou subdividir. Eu vou só... Bom, só para ficar igual aos outros, isso aqui não custa nada. Vou subdividir esse em 2. Entre esse e esse. Vou subdividir em 2. Ok. Agora a diferença. Eu vou falar para ele que é ou esse são iguais nesse caso, porque todos eles, a camada se junta na outra. Ele vai ficar totalmente não estruturado. Olha, ele está falando que não tem licença. License. É por causa do problema. Ah, ele tem esse. Eu prefiro o dongle porque esse aqui ele sempre tem um problema. Se você começa ele dá um crash, ele demora para reconhecer a licença. Internet. Ele está como se fosse sem licença agora. Bom, de qualquer maneira, o que eu iria mostrar é que uma vez que você coloque em 3D, ele vai falar que realmente eu teria que reiniciar. Mas ele não consegue mais ver por slides, ele só consegue ver em 3D. E tudo que você for fazer em 3D, você não consegue marcar uma zona única.
Você consegue só marcar assim coisas superficiais. E você não tem mais a capacidade de fazer um poço multinível. E a outra coisa também, ele não consegue fazer ou ele faz totalmente confinado ou ele faz Richards. Não existe mais o não confinado, porque ele não tem uma espessura, teoricamente, ele não consegue calcular a espessura saturada para variar. Então, com o não saturado, com o não estruturado, você perde muita flexibilidade com o modelo atual. Eu acredito que a versão 8 do FIFLOW, eles vão deixar você fazer uma fatia e entrar e escolher um polígono, por exemplo, de elementos naquela fatia, que esse aqui não permite. Então, você não consegue, a partir de uma fatia, escolher elementos individuais. Só em 3D, em 3D você não vê a fatia lá dentro. Então, com isso, ele perde muita flexibilidade.